Muito bom dia a todos. Vamos então dar início ao primeiro painel desta conferência, que tem como tema desafiante, inteligência artificial e governance, desafios e riscos. Infelizmente, por razões ligadas ao constrangimento do tráfego aéreo em França, a doutora Sónia Cissé não pôde estar aqui hoje connosco, mas temos o imenso gosto de contar neste painel com o Alexandre Mota Pinto, Ricardo Gonçalves, Sérgio Raposo Frade e Vera Ferreira de Lima. A todos o meu agradecimento pela disponibilidade para estarem aqui presentes. Gostaria também de cumprimentar todos os presentes e desejar excelentes trabalhos para esta manhã. Vamos então, sem mais demoras, avançar. E a verdade é que, ao longo de pouquíssimos anos, a inteligência artificial passou de uma tecnologia experimental distante, de objeto de filmes de ficção científica, para uma realidade omnipresente. Omnipresente na nossa vida pessoal e também, e inevitavelmente, na realidade das empresas. Caracteriza o facto de ser difícil localizá-la, ou localizar a sua influência, o seu potencial, num determinado nível de atuação da empresa, na medida em que ela perpassa toda a realidade da vida da empresa nos seus diversos níveis, nas suas diversas pessoas, nas suas diversas atividades, como falávamos há pouco, nesta procura de sinergias e de aperfeiçoamentos. Isto traz, inevitavelmente, um conjunto muito grande de desafios, que são desafios em primeira linha tecnológicos, mas que depois se repercutem em desafios regulatórios e em desafios de governo societário. E, portanto, para abrir um pouco este debate, que é um debate introdutório, a este painel cabe o honroso desafio de começar a identificar as principais problemáticas que depois serão objeto de maiores desenvolvimentos e densificações nos painéis seguintes. E, portanto, para isso eu começava por uma pergunta muito aberta e, seguindo um pouco a ordem do painel, perguntava ao Alexandre quais são, na opinião do Alexandre, os principais desafios que a rápida evolução da inteligência artificial coloca e que irá colocar ao governo societário nos próximos anos. Muito obrigado, Mariana. Enfim, saudar todos, cumprimentar todos, agradecer o convite à direção do IPCG e, respondendo muito rapidamente à questão, enfim, temos assistido a uma evolução tão grande da técnica que eu temo que, mais cedo do que tarde, enfim, possamos ser colocados perante um desafio, eu e a Vera, por exemplo, que estamos aqui, que somos advogados, de um cliente nos perguntar se pode nomear como administrador um modelo de inteligência artificial. Começa isto como uma provocação, também porque têm dito que a inteligência artificial vai fazer desaparecer os advogados, e, portanto, eu agora pergunto, será que a inteligência artificial vai fazer desaparecer os gestores de topo? Enfim, a boa notícia que eu tenho é que não, isso é legalmente impossível. Portanto, o Código das Sociedades Comerciais exige que os administradores sejam pessoas singulares, têm que ser pessoas singulares com capacidade jurídica plena. Mas, enfim, esse cliente sempre poderia discutir, e muitas vezes os clientes são muito persuasivos, pessoas inteligentes, mas por que não? Enfim, esta tarefa pode ser melhor realizada por um modelo de inteligência artificial. Enfim, podemos discutir muito, podia estar aqui a falar de muitos argumentos, mas o argumento final e que impede é que a tarefa de administração exige realmente liberdade, exige independência, responsabilidade, e, de facto, um modelo de inteligência artificial não tem essa liberdade, não tem essa autonomia, porque é conformado por um terceiro. Portanto, este é o argumento decisivo para excluir, mesmo em termos futuros, a possibilidade de nomear um modelo de inteligência artificial para a administração. Mas eu diria que os três desafios atuais são, primeiro, ver quais são os limites da possibilidade de delegação de tarefas de gestão e tarefas de administração a modelos de inteligência artificial. Portanto, o essencial aqui é que a última palavra caiba sempre ao Conselho de Administração. Então, o Conselho de Administração tem que sempre manter um poder de controlo, o que significa que tem que determinar, diretamente ou através de uma estrutura própria, quais são os dados que vão ser usados, tem que acompanhar, de alguma forma, ainda que indiretamente, o treino dos dados, e, antes de aplicar modelos de inteligência artificial, enfim, ver que os resultados que estão a ser produzidos são resultados plausíveis. Portanto, eu diria que o primeiro aspecto é esse, quais são os limites da delegação, e o limite é este, é que tem que haver sempre, o Conselho de Administração deve manter sempre um poder de controle. Um outro aspecto muito importante na perspectiva jurídica são os deveres, enfim, específicos que os administradores têm relacionados com delegação de inteligência artificial. Eu acho que há aqui dois deveres muito importantes, que é uma obrigação de escolha cuidadosa. Quer dizer, se houver um problema qualquer com um aparelho, com um modelo de inteligência artificial que produz um resultado defeituoso, isso tem consequências.
A primeira pergunta que um tribunal vai fazer é: mas porquê é que escolheram este modelo? Porquê é que escolheram... E aí a qualificação do fornecedor é muito importante. Não existe um procedimento de qualificação formal de fornecedores, mas é importante saber realmente que isto é um fornecedor credível, que é reconhecido no mercado. E um segundo aspecto tem a ver com uma obrigação também muito cuidadosa que os administradores devem ter de vigilância de todo o processo. Enfim, depois podemos falar mais disso. Finalmente, o terceiro desafio tem a ver com a criação de estruturas específicas dentro da empresa, de estruturas de governo, para acompanhar este processo de controle. Enfim, empresas de maior dimensão, enfim, realmente estas matérias exigem bastante competência técnica, portanto faz sentido criar uma estrutura com pessoas com competência técnica e também fará sentido, ao nível do Conselho de Administração, haver um responsável por essa tarefa de controle, um Chief Digital Officer, que é, no fundo, a pessoa remetendo, no fundo, o Conselho de Administração para um controlo, digamos, de segundo grau sobre o Chief Digital Officer. Isto em relação a empresas de maior dimensão. Enfim, eu não acho que os membros do Conselho de Administração tenham, a partir de agora, de ser todos grandes especialistas em inteligência artificial. Acho que não é assim. Têm que saber o que é inteligência artificial, têm que saber como é que funciona e têm, sobretudo, que ir submetendo os resultados que vão sendo produzidos pela inteligência artificial a um controle de plausibilidade, para poder parar e alterar o sistema se os resultados não forem plausíveis. É isto, essencialmente. Muito obrigada. Pegando um pouco aqui nas palavras do Alexandre, relativamente à questão das estruturas de governo societário em matéria de controle dos riscos e de plausibilidade da inteligência artificial, uma das questões que tem sido suscitada com maior regularidade prende-se com esta opção entre uma maior concentração ou uma maior diluição das estruturas de controlo em matéria de inteligência artificial dentro das empresas. E, portanto, eu perguntava ao Ricardo, na vastíssima experiência que tem, em termos de estruturas de governo societário, qual é o modelo, quais são os modelos que o Ricardo considera mais adequados para fazer este juízo de plausibilidade, de controle dos resultados da inteligência artificial e quais as principais virtualidades e os riscos associados a cada um? Certo. Eu começo por dar os bons dias, por agradecer o convite, em meu nome e em nome da Fidelidade, e dizer, portanto, que eu tenho aqui o papel mais técnico numa discussão que não é propriamente técnica. Mas, e indo um bocadinho ao contrário do meu colega Alexandre, eu iria dizer que a aplicação da inteligência artificial hoje em dia, e acredito que nos próximos anos, será bem sucedida se nós estivermos sempre a controlar. Isto é, o grau de erro, o grau de disparate que muitas vezes sai dos modelos de inteligência artificial obriga a um controle muito intenso. E quem pegar na inteligência artificial sem este princípio corre o risco de correr em problemas graves. Portanto, tudo o que estamos a pensar fazer do ponto de vista de controle tem que ser intrínseco em todo o processo, quer técnico, quer depois mesmo do ponto de vista do risco reputacional que podemos incorrer dos resultados que saem destes modelos de inteligência artificial. Nesta lógica, aquilo que eu defendo é que haja realmente um controle centralizado, que haja realmente um grupo de especialistas que consiga estar muito ciente dos riscos que podem incorrer e, dessa forma, garantir que esses riscos não têm nenhum impacto na operação da empresa. Por outro lado, a inteligência artificial permitirá aos conselhos de administração agirem com muito mais conhecimento, com muito mais informação, com um conjunto de informação muito mais interessante para a tomada de decisão. Portanto, o que os modelos hoje em dia nos permitem e, obviamente, sendo controlados, é dispor de simulações, de avaliações que eram impossíveis ter há uns anos atrás. Pelo volume de dados que cada vez mais temos disponíveis para analisar, seria impossível a um ser humano fazer análises tão complexas. Portanto, o que eu acho que faz sentido é realmente haver um modelo de controle, um modelo de governance que seja centralizado, para ter todas as competências necessárias para serem distribuídas ao longo da organização para garantir que as coisas funcionam bem. Mas, por outro lado, tenho realmente uma plena consciência que há aqui um ganho gigantesco para a tomada de decisão quando a mesma é feita com base nestes modelos de inteligência artificial. Há aqui, no fundo, daquilo que o Ricardo mencionou, achei interessante duas questões. Por um lado, temos pela primeira vez
uma forma de combater as vertentes mais danosas do excesso de informação, porque temos uma capacidade de absorção imensa de informação tratada e, portanto, permite, de facto, validar esse volume de informação. E, por outra, a necessidade constante de controlo, não é? Que se percebi corretamente, centralizado, inevitavelmente, parece-me que numa lógica de comissão, não é? Próxima com uma ligação direta ao board, sob pena de haver aqui uma falha comunicacional, mas que depois tem que ser capacitado para se diluir em todos os níveis. Portanto, há aqui um controle centralizado que... Certo. Eu falo muito em controle centralizado porque acho que é de conhecimento de todos que há uma escassez de talento nesta área. Portanto, é cada vez mais difícil ter bons recursos. Portanto, todo o mundo está a competir pelos melhores recursos nesta área, é um problema global. E acho que têm visto as notícias dos valores que se pagam na transferência de técnicos a nível das grandes players, da Google, da Meta, da OpenAI. E, portanto, há uma escassez de recursos. Portanto, nós temos que saber aproveitá-los muito bem. Precisamos, efetivamente, de concentrá-los da forma correta, sem esquecer essa capilaridade. Obviamente que depois este órgão tem que conseguir operar em toda a organização e conseguir ter um controle sobre todas as facetas da aplicação da inteligência artificial, mas eu, na minha perspectiva, acho que, e muito pela forma orgânica como as organizações estão criadas, mesmo com o board, etc., portanto, acho que faz muito sentido ser centralizada. E acho que cada vez mais esta necessidade de ter uma capacidade de analisar o que é que se está a passar na organização é muito, muito relevante, porque a inteligência artificial está a nascer pelas pessoas, isto é, tivemos aqui um período de tempo antes do surgimento do ChatGPT em que era uma coisa muito centralizada nas equipas de IT, nas equipas de digital, mas hoje em dia já não é assim. As pessoas têm acesso a muitas ferramentas, compram as ferramentas até com o seu próprio dinheiro e começam a usá-las. E, portanto, se este governance não for efetivo e não for capaz, até em dois sentidos, não só no sentido de governar, como no sentido de maximizar. Quer dizer, também a empresa tem que estar atenta, tem que perceber que, efetivamente, a inteligência artificial em cada ponto da empresa pode acrescentar valor e a empresa tem que ser capaz de perceber qual é esse valor que consegue gerar e maximizá-lo. Porque vai conseguir tirar partido de uma nova oportunidade, de uma nova tecnologia e isto não é difícil, porque, mais uma vez, é diferente, porque é muito distribuído. Portanto, este trabalho de governança, mas também de maximização do potencial desta nova tool que as empresas têm à sua disposição, acho que vai ser diferenciador da gestão dos conselhos de administração, dos boards das empresas, porque isto vai ser diferenciador das próprias empresas. Portanto, controlar por um lado, e eu acho que é sempre um tema que vem ao de cima, entre o controlar e o maximizar. E há aqui um equilíbrio ténue que eu acho que é muito desafiante, interessante, e que também, mais uma vez, é um dos pontos-chave onde se vai jogar muito o sucesso, não é? Controlar, garantir que tudo corre bem, mas, por outro lado, ajudar as pessoas a serem curiosas, a serem interessadas em fazerem auto-learning. Portanto, há aqui uns padrões diferentes do que estamos habituados, uns desafios, e muito para o board, não é? Que tem vindo a fazer uma gestão muito... numa determinada linha e, de repente, há aqui algumas alterações que, mais uma vez, também os boards que rapidamente consigam absorver como é que maximizam este controle e esta oportunidade de negócio, acho que terão mais sucesso. Mas é uma opinião de um técnico. Muito obrigada. O Sérgio representa aqui o setor, ou um dos setores, eu diria, o setor mais regulado da economia, pela relevância social que tem, pelos riscos acrescidos da atividade. Nessa medida, eu gostava de pedir que partilhasse um pouco connosco a experiência da forma como a natureza específica do setor se reflete nas preocupações de governance em matéria de inteligência artificial. Se há, de facto, especificidades, naturalmente, que derivam da dimensão da empresa, o Alexandre fez menção a isso, mas também da própria natureza da atividade, do potencial de risco macroeconómico a ela associado. Sim, senhor. Começaria por dar os bons dias a todos e agradecer o convite em nome do Crédito Agrícola. Portanto, sem dúvida que o setor financeiro e, em particular, a banca é dos setores mais regulados, diria, pela sua importância relativamente ao funcionamento das economias e da própria estabilidade financeira para o funcionamento da sociedade em geral. Portanto, nessa medida, nas últimas décadas, temos assistido à emissão de regulamentação específica de vária ordem
mas orientado ao robustecimento dos sistemas de controle e de governo dos bancos. Também na área de dados, governo de dados e qualidade de dados, que é um tema bastante importante aqui. E por essa razão acredito que os bancos estão especialmente capacitados, com os desafios todos que o Ricardo referia e o Alexandre, mas estão especialmente bem capacitados para endereçar estes desafios. O envolvimento da função de gestão de riscos, este é mais um, embora não seja tão específico quanto isso, naturalmente tem bastante abrangência. O envolvimento da função de conformidade, a validação de modelos e do próprio órgão de fiscalização em tudo o que são atividades fundamentais da instituição. Portanto, são barreiras, ou se quisermos, linhas de defesa que obrigam a mensurar o risco. O modelo de governo tem por objetivo maximizar a oportunidade, identificar e gerir riscos, não é? Essa é a principal função. Nessa medida, quer o órgão de administração, quer o órgão de fiscalização devem estar dotados de conhecimento, não tem que ser ao nível do Ricardo, que todos invejamos, mas tem que estar dotado de conhecimento para conseguir, de facto, exercer a sua função na plenitude. E dessa forma, identificar bem os riscos, identificar bem as oportunidades e depois incorporar o conhecimento que é gerado no próprio planeamento estratégico da organização. No caso do crédito agrícola, os órgãos estão a enriquecer em termos de conhecimento. Neste momento, ao nível da administração, temos um membro com know-how de tecnologia, portanto, e com formação em tecnologia. Montámos um comitê, já aqui há algum tempo, um comitê de inteligência artificial liderado por dados e analítica, onde participam também a função conformidade, a função proteção de dados, por forma a garantir o pleno alinhamento das iniciativas, quer com a nossa estratégia, mas também com conformidade e com o apetite ao risco da organização. E estamos a desenhar programas de formação, quer ao nível das lideranças, quer ao nível de todos, porque também é bastante importante que todos numa organização saibam utilizar, para tirar partido, como dizia o Ricardo, e os do's e os don't do's, não é? Especialmente os don't do's. Portanto, creio que falaremos também disso. Nessa medida, fazer com que a organização seja compliant, nomeadamente com o AI Act, mas também tire partido de modo monitorizado e gerido de todas as virtualidades que a tecnologia oferece. E pegando na questão do AI Act, efetivamente, o que se tem assistido muito é a existência de uma tensão dialética que se manifesta não apenas ao nível da inteligência artificial, mas também ao nível da sustentabilidade, que será objeto do próximo painel, entre a regulação e a inovação, não é? Tem havido aqui um crescente discurso de sublinhar a tensão dialética entre o excesso regulatório e o potencial de perturbação da inovação a ele associado, sem esquecer, por outro lado, que a ausência ou a insuficiência regulatória está associada a um reforço de comportamentos de risco e a um potencial de ausência de controlo mais acentuado. E, portanto, eu perguntava à Vera, na qualidade de jurista, este é um painel bastante eclético em termos de competências, quais são, sobretudo para quem está aqui a ouvir e com interesse nessas matérias, quais são as principais obrigações com impacto no governo societário que surgem para as empresas do AI Act? Obrigada e bom dia a todos. E obrigada ao PCG pela organização da conferência. De facto, o AI Act é, enfim, como o primeiro e maior, até hoje, diploma que versa sobre AI na Europa. É importante olhar para ele e perceber o que é que exatamente nos vem impor. Não sendo a inteligência artificial algo que possa ser
enfim, detalhado ou regulado ao detalhe, porque não pode, porque está em constante evolução, porque são os próprios utilizadores que vão tratando de contribuir para a evolução de um sistema automático, isto está na definição, que ele próprio vai aprendendo e adaptando-se. Regular é muito complicado. Ainda assim, falou-se e fala-se sobre alguma sobre-regulação na Europa versus Estados Unidos, inclusivamente a Europa desistiu de alguns dos diplomas que tinha planeado pôr em vigor relativamente à AI, nomeadamente relativamente à responsabilidade, mas temos, portanto, o AI Act que faz duas coisas. Por um lado, estabelece as regras para os fornecedores dos sistemas, estabelece alguns sistemas ou algumas valências em sistemas absolutamente proibidas, outras mais reguladas, um nível mais forte de regulação, e, enfim, entre as 6 categorias que existem vai descendo o nível de regulação. Para todos os tipos de sistema que existe, estabeleceu um denominador comum que é o da transparência. Transparência, reporte, para que para todos os players, e aqui não se pode dizer as organizações, os players individuais também, saibam olhar para o reporte, porque muitas vezes, e aqui o Ricardo saberá, eu não sei certamente, olhar para um sistema e ver o nível de compliance, o nível de segurança que me dá em termos de tratamento de dados, etc. Por isso, tudo isso vem, enfim, como uma ajuda ao utilizador nas exigências de divulgação, quer sobre compliance, quer sobre os métodos utilizados ou sobre o que acontece aos próprios dados que nós pomos dentro das aplicações. Mas isto do lado dos fornecedores. Do lado dos utilizadores, e o grande enfoque nas organizações, a maior obrigação que têm, e esta não escrita, mas decorre naturalmente, é de conhecimento. É ir informar-se, como o Alexandre dizia, a fazer a melhor escolha, será sempre uma escolha que tem que ser informada, conhecer os sistemas, mas conhecer também, pegando no que o Ricardo dizia, aquilo que cada pessoa dentro da organização já faz. As pessoas podem utilizar ChatGPT aberto para gerar texto, para gerar conteúdo, para analisar conteúdo que depois utilizam no seu trabalho, no dia-a-dia. Por isso, a grande função das empresas é conhecer, saber o que é que está disponível e, enfim, adaptar para a sua própria empresa não só a ferramenta, mas também as práticas certas, as políticas, os limites para a utilização. Para quê? Para evitar riscos de, em primeiro lugar, incoerência na produção do resultado, quer que seja da organização. Num escritório de advogados é óbvio dar advice incoerente a 2 clientes diferentes com situações parecidas. Num banco, tratar, e aqui, enfim, diria ainda mais grave, de forma diferente, em notações de crédito, concessão de crédito, a pessoas em situações que não seriam tão diferentes assim, não fosse o algoritmo interpretar de uma maneira ou de outra. Por isso, as organizações têm esta obrigação de adaptar, de garantir que existe sempre controle humano sobre quer a utilização, quer o resultado da utilização das ferramentas e tratar de tornar o acesso às ferramentas equitativo, transparente, que é uma das grandes preocupações desta diretiva. Garantir que há um acesso generalizado e que enfim, as organizações dão a oportunidade igual a todos de beneficiar dos sistemas da AI e de todas as vantagens que a utilização de sistemas da AI podem trazer aos colaboradores. Muito obrigada, Vera. Alexandre, será que o Governo Societário, ou melhor, as melhores práticas, as boas práticas do Governo Societário, nesta dimensão recomendatória de Comply or Explain, que traduzem a sua área de atuação própria, poderá desempenhar aqui um papel de alguma mediação entre este risco de excesso regulatório ou de carência regulatória em matéria de inovação tecnológica em curso? Sim, sem dúvida. Um aspecto que, enfim, gostaria de chamar a atenção é o seguinte: nós, enfim, de acordo com todos os indicadores, os Estados Unidos da América, a China, vão bastante à frente da Europa, da União Europeia, em termos de inteligência artificial, desenvolvimento técnico da inteligência artificial. Mas já há uma área onde nós estamos à frente dos Estados Unidos e da China, que é na regulação. Já temos a melhor lei. E essa lei de que a Vera falou é uma lei que é composta por 144 páginas, 180 considerandos, 103 artigos e 7 anexos.
Eu próprio, enfim, que tenho que gostar de leis, sou advogado, canso-me, de facto, ao ler o regulamento. Ainda que eu penso que as soluções, em geral, do regulamento são acertadas, enfim, e é um regulamento, de alguma forma, de regulamentação mínima, portanto, tenta regulamentar essencialmente aquilo que entende que são atividades de risco mais elevado, mas, portanto, eu entendo que esta é uma das áreas em que a técnica deve ir à frente e o direito atrás e regulamentar só os aspectos que possam ser mais perniciosos. Portanto, acho que há realmente aqui, em vez de estar a fazer leis em termos de direito societário, dar aqui campo para os códigos de governo das sociedades, para soft law. Enfim, acho que é algo que numa revisão futura do código de governo pode ser tido em conta, nomeadamente a questão do controle dos modelos. E, portanto, a minha resposta é claramente afirmativa. Portanto, acho que há espaço para... Acho que é uma área clara que deve ser regulamentada através de códigos de governo societário e não através de leis. E um outro aspecto é que, em vez de aprovar novas leis, nós devemos adaptar as leis que já temos, e nomeadamente muitos aspectos do Código das Sociedades Comerciais, a este aspecto específico. Só para falar de um aspecto específico que é muito interessante, que tem a ver com um fenómeno, enfim, que os técnicos referem como um fenómeno de black box, não é? Ou seja, que muitas vezes o Conselho de Administração não consegue reconstituir exatamente como é que o modelo, o algoritmo, chegou a um determinado resultado, não é? Mas isto, no fundo, transpondo para a área jurídica, enfim, se há um resultado que produz, no fundo, consequências danosas, e se chama um administrador e se pergunta como é que chegou a este resultado, e ele diz, olha, não sei. Isso perante um tribunal. E, portanto, é preciso explicar, de facto, a um juiz como é que estes modelos são feitos, explicar que o modelo foi treinado, que durante muito tempo produziu sempre resultados plausíveis, que esses resultados eram verificados e que era totalmente inesperado que este resultado fosse produzido, além de que a empresa tem mecanismos e tem estruturas próprias para evitar a produção destes resultados. Ou seja, não podemos, no fundo, aplicar mecanismos tradicionais de responsabilidade. É um dos exemplos de adaptação que tem que haver, não é? Porque senão, evidentemente, haverá sempre responsabilidade no sentido em que não se consegue reproduzir o resultado. No fundo é isto. É curioso que o Alexandre estava a falar, e pensando agora um pouco também na experiência jurídica, de facto, a nossa responsabilidade civil tem avançado crescentemente para uma responsabilidade pelo risco, não é? Temos saído um pouco dos quadros tradicionais da culpa para uma crescente associação do risco à responsabilização pelo resultado. Essa é talvez, a inteligência artificial é talvez uma realidade onde essa evolução faz sentido e se sente, porque há aqui também uma audácia que de alguma forma tem que acarretar algum tipo de consequências depois na atribuição do risco, não é? Pouco... com a transferência da responsabilidade para seguradoras, no fundo. Com seguros específicos para esta área. Exatamente. Mas a inteligência artificial em matéria de governo societário e em matéria de riscos levanta um problema que me parece um problema que de alguma forma preocupará especialmente as empresas ou muito especificamente a administração, porque é muito difícil responsabilizar-se por uma realidade sobre a qual se terá um controlo relativo, sobretudo considerando o grau de opacidade de uso. E pegava aqui um pouco naquilo que a Vera mencionava há pouco e lançava-lhe um segundo repto. Como é que eu consigo controlar a atuação no tecido de toda a estrutura da empresa, quando muitas vezes essa é uma atuação velada, escondida por parte dos próprios colaboradores que utilizam o ChatGPT, mas que não o revelam, sobretudo as mais recentes gerações, neste fenómeno que já tem um nome, é o conhecido o Shadow AI Usage. Portanto, o colaborador jovem utilizou o ChatGPT, mas até quer impressionar ou não quer revelar a forma como chegou ao resultado e, portanto, como é que eu crio transparência numa realidade tão propícia à opacidade? Isso é, de facto, a questão é ótima e é difícil, de facto, controlar o que é que cada pessoa faz no seu telemóvel, no seu computador, mas a forma que me parece a mais lógica aqui é de entrar no jogo. Entrar no jogo, aderir, sentar as pessoas à mesa para perceber exatamente qual é que é a necessidade, o que é que estão a tentar suprir, para se poder criar um diálogo dentro da empresa, dentro de qualquer organização, sobre quais é que são as necessidades, o que é que as pessoas efetivamente estão a usar e que resultado é que querem retirar disso,
para a própria organização poder, então, intervir de alguma forma. O intervir de alguma forma, eu acho que não pode nunca passar por um policiamento. Tem que haver confiança nas pessoas e tem que haver confiança no bom senso das pessoas que temos na nossa organização. E para isso poder acontecer, temos que lhes dar as ferramentas e temos que lhes dar o conjunto de políticas e temos que dar o espaço para usarem as ferramentas. Por isso eu diria que pontos essenciais é ter alguém proficiente na linguagem de AI, ter um Ricardo na organização que consiga quer entender a linguagem dos colaboradores, a linguagem do negócio, quer a linguagem da AI e possa trabalhar os dois juntos e apresentar ao Conselho de Administração quais é que são as ferramentas que dão resposta às necessidades que efetivamente se sentem e se tentam suprir no dia-a-dia. E depois, na medida do possível, tentar disponibilizar às pessoas as ferramentas adaptadas para determinadas funções, para determinados requisitos que existam. E aí dou o exemplo da Linkletters, é o que eu tenho. Nós tivemos, obviamente, muitas pessoas utilizavam já a AI, tivemos um período de utilização, houve um grupo de estudo, utilização de diferentes sistemas de AI. As pessoas falaram, escolheram um deles, esse sistema foi adaptado, introduziram-se alguns limites, introduziram-se a impossibilidade de trabalhar a informação de alguns clientes que fizeram o opt-out, que não querem ter os seus dados trabalhados por sistemas de AI, e havendo na organização uma ferramenta que é conhecida, que a administração, que o governance apoia o uso, vai ser mais utilizada. Existem, ou deverão existir, handbooks, políticas, limites que os colaboradores conhecem, através de treino, e nunca é demais reforçar que é preciso dar treino às pessoas e capacitá-las para utilizar as ferramentas. E aqui vai-se criar uma harmonização, por um lado, de utilização dentro da organização, equidade de acesso, que, uma vez mais, é uma preocupação muito grande e deve ser uma preocupação dentro das organizações, e, acima de tudo, conhecimento, e isto é o que possibilita o dito controle sobre o que é que está a ser feito dentro da organização. Muito obrigada. Em 3 minutos, para podermos ainda abrir 5 minutos de Q&A, eu lançava um último desafio ao Ricardo e ao Sérgio, perguntando efetivamente quais seriam as sugestões imediatas que deixariam para uma empresa que está a iniciar o seu processo de implementação de literacia de AI no seio da sua estrutura de governance. Em relação à literacia da AI, ela é realmente muito relevante, e um bocadinho como a Vera estava a dizer, pela distribuição da possibilidade de cada um utilizar a inteligência artificial em trabalhos até pontuais. Portanto, as organizações necessitam, efetivamente, compreender riscos, vantagens, conseguir maximizar as vantagens que a inteligência artificial nos traz hoje em dia. Portanto, eu acho que a maioria das empresas tem estado a fazer, aliás, como vimos aqui no início, com o Bruno, está a haver uma preocupação muito grande em dar literacia a todos os níveis da organização. A Fidelidade deu aqui um passo que eu acho corajoso, porque criou um centro de inteligência artificial em 2017, portanto o ChatGPT surgiu em novembro de 22, e a primeira coisa que eu senti necessidade foi de fazer formação a bordo. Portanto, eu próprio, em 2017, criei uma formação com a nova IMS, com o professor da nova IMS, porque efetivamente era difícil dialogar e a expectativa que o board tinha sobre aquilo que nós íamos conseguir fazer com a inteligência artificial era desajustada. Portanto, era difícil ter uma conversa interessante, porque as expectativas eram muito elevadas e até houve necessidade de refriar um bocadinho, dizer que nós temos que ir com calma, nós estamos a investir e há de chegar um dia, que felizmente já chegou, em que isto começa a dar frutos sérios e interessantes. Mas vai haver aqui um período de travessia do deserto. E, portanto, as primeiras coisas que eu senti necessidade quando cheguei foi fazer esta formação, e a formação foi para os líderes de topo da organização, diretores e administradores, porque era aí que havia maior clivagem e acho que posso partilhar convosco, muito porque os vendedores acabam por passar uma imagem muito glamourosa e muito fácil da aplicação do AI, porque estão num ato de venda e, portanto, é tudo facilidades. Os administradores e os diretores acabam por absorver essa ideia romântica do que é a inteligência artificial e depois a dureza do dia-a-dia. Portanto, a minha primeira necessidade e uma das primeiras ações que eu tomei foi realmente organizar, fiz um programa próprio para nivelar até o nível de linguagem e a sintaxe com que nós tínhamos para dialogar. Portanto, só para dizer que eu acho que é fundamental esta literacia e é top-down, portanto, desde
dos órgãos de liderança até quais ao senhor que está na recepção, porque de certeza que ele vai ter um sistema de reconhecimento das pessoas quando estão a chegar à recepção num futuro próximo e ele vai ter que saber lidar com isso. Portanto, acho que é realmente um dos pontos fundamentais nesta área. Muito obrigada. Eu complementaria com uma visão também de fora para dentro, isto é, que utilizações é que as pessoas da organização estão a fazer que eu ainda não detetei, por forma a trazer essas aplicações eventualmente para um ambiente seguro, que tem que estar, do ponto de vista de risco de cibersegurança, etc. Pronto, e é isso que me vai permitir também tirar um máximo partido da tecnologia, ou pelo menos avaliar aquilo que hoje gera interesse na utilização pelas pessoas da organização. Acho que é preciso ter claro regras de utilização e a política interna de aplicação de modelos e de inteligência artificial em geral. E ser aberto e transparente quanto a isso e permitir que isso seja, digamos, discutido em sede própria, mas que não seja um tabu, não é um tema, a utilização de ferramentas geradas externamente. Isso é tentar, seria não utilizar ou não estar alerta para isso, seria tentar parar o vento com as mãos, não é? É impossível. Muito obrigada. Eu vou aqui falsificar, temos 3, mas eu vou dizer 5 minutos para que eu ganhei. Temos 5 minutos, se alguém quiser colocar alguma questão. Pedia só que se identificasse e, se for direcionada, que desse a indicação. Muito bom dia a todos, muito obrigado pelos vossos contributos. Se me permitem tecer aqui uma consideração em jeito de provocação, eu sinto que existe aqui uma psicologia humana associada à inteligência artificial que faz com que pareça que nós sejamos os contabilistas ou os matemáticos há uns anos atrás, quando surgiu a máquina calculadora e ficaram com medo de ser substituídos pela calculadora. E, portanto, neste sentido, logo a primeira abordagem é o medo ou o receio de sermos substituídos pela inteligência artificial. E, por outro lado, uma versão mais otimista da doutora Vera de abraçarmos e entrarmos no jogo, porque não há outra opção, porque esta onda já chegou e é melhor surfá-la. E, portanto, nesse sentido, há que pensar em alterar a lei. Portanto, esta é a minha questão, é sobre a personalidade jurídica eletrónica, que se já tem vindo a falar e que permitirá, se calhar, colmatar algum desses temas que temos vindo a falar, do risco, da assunção do risco perante os tribunais. E portanto, esta é uma questão mais para os juristas presentes, mas também uma questão para o Dr. Sérgio e para o Dr. Ricardo, no sentido de tentar percebermos como é que deveria ter um administrador não executivo que não pessoa, portanto, uma inteligência artificial, um sistema que o ajudasse nas tarefas da administração, mais focada na supervisão, portanto, para o Dr. Ricardo, quando é que vê possível essa realidade da inteligência artificial, de facto, ter esse contributo para um novo modelo societário, quem sabe, em que tem um Conselho Fiscal e uma inteligência artificial para ajudar neste mar regulatório. Obrigado. Muito obrigada. Eu reuniria mais uma ou duas questões e depois passaríamos a palavra aos oradores. Pergunto se haverá mais alguma questão por parte da assistência. Já temos algumas. Não, já temos várias. É só mesmo para não voltar a abrir o diálogo, para não atrasar mais ainda. Portanto, assim sendo, eu fico absolutamente confortável que não roubei espaço de perguntas e passaria imediatamente a palavra aos oradores. Eu julgo que o Alexandre terá alguma coisa a dizer sobre... Quanto à possibilidade de haver um administrador, portanto, ser um modelo de inteligência artificial, quer dizer, há o argumento de fundo que exclui essa possibilidade é o que eu referi, no fundo, o facto de o aparelho não ser livre, não é? Há outros aspectos, portanto, tem a ver, por exemplo, sendo um Conselho de Administração colegial, como é que esse aparelho consegue participar em decisões colegiais, como é que consegue influenciar as decisões dos outros, ser influenciado, sobretudo, porque a colegialidade pressupõe também ser influenciado pelos outros, e ele não pode ser influenciado porque já está pré-determinado em função da forma de funcionamento do algoritmo.
Portanto, eu penso que isso, de facto, é muito difícil. Poderá ser pensável a médio e longo prazo em empresas que tenham um objeto muito específico. Vamos pôr uma empresa cujo objeto é uma empresa de investimento em ações. Tem um objeto muito, muito, muito específico que pode ser desempenhado por um algoritmo, mas ainda assim há uma série de funções de administração geral que teriam que ser desempenhadas por uma pessoa. E há outros problemas, enfim, que podem ser ultrapassados, mas, por exemplo, como é que os administradores vão eleger esse modelo? Está bem, podem ter confiança nele, porque o modelo é muito bom, mas também há aqui um problema de uma relação de confiança, não é? entre os acionistas e os administradores, e entre os administradores entre si, que também é posta em causa com um administrador modelo de inteligência artificial. Portanto, eu não acho desejável, e, portanto, acho que, pelo menos a médio prazo, isso está excluído. Muito obrigada. E há outros mecanismos jurídicos que não passam pela criação da personalidade. A personalidade jurídica dos sistemas de inteligência artificial é apelativa para os juristas, enfim, é giro. Não significa que seja necessário. Nós temos uma enormidade de mecanismos de representação, de mandato, de patrimónios autónomos. Não são tão cool, não é? Portanto, mas há, de facto, mecanismos, como dizia o Alexandre, é preciso aproveitarmos o que temos. Parece-me que existe, li há pouco tempo, já existem DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, que funcionam dentro da blockchain, que não tendo personalidade jurídica, já são geridos exclusivamente por algoritmos de inteligência artificial. Mas toda a sua atividade é determinística, e aqui é essa questão, tem que haver aqui um determinismo a que o algoritmo não foge ainda, independentemente da capacidade de aprendizagem. Mas perguntava... Eu, se calhar, começava por dizer que, ao contrário, na minha desta opinião, e ao contrário do que ouço muitas vezes dizer, eu acho que a inteligência artificial não vem propriamente destruir emprego. Eu acho que a inteligência artificial vem-nos fazer um aumento das nossas capacidades. Portanto, nós hoje podemos traduzir num instante documentos de russo, nós conseguimos interagir sobre temas que nunca pensámos conseguir ter conhecimento para emitir opiniões. Portanto, o que eu acho que nós vamos ter são assistentes cada vez mais poderosos e que cada vez nos vão permitir fazer trabalhos de maior valor. Eu acho que isto vai fazer um leverage da capacidade de trabalho de cada um de nós. E dito isto, obviamente e o AI Act o que nos vem dizer é que nós temos que perceber, não podemos ter uma caixa negra, nós precisamos perceber o que é que se passa. Nós, quando assumimos uma determinada decisão, nós temos que saber explicá-la e porque é que a estamos a tomar. E os sistemas que estão a ser construídos vêm nesse sentido, não só de nos dar uma decisão, mas de nos explicar de onde é que veio aquela decisão, que documentos é que foram baseados, aquela sugestão. Eu nem sequer falo em decisão, até vou fazer aqui uma correção, porque aquilo que nós estamos a fazer hoje são meras sugestões. E, obviamente, nesta lógica, num Conselho de Administração, nós podemos ter um conjunto muito válido de sugestões que foram feitos por modelos que analisaram muitos dados, volumes gigantescos, fizeram processos de auditorias e que nos estão a dar sugestões e nos estão a explicar porque é que estão a dar aquelas sugestões. E isto pode ajudar um gestor de topo a tomar uma decisão muito mais informada, muito mais científica, porque está a basear-se em dados e em algo concreto. E a decisão vai ser tomada pelo o líder, não vai ser o modelo que vai tomar a decisão. Só que vai haver um sistema que vai auxiliar, que vai fazer todo um trabalho de back-office, de preparar, quase como um comitê de auditoria, que vai dizer aquilo que eu encontrei foi isto, agora, meus senhores, vejam o que é que querem decidir em cima desta informação que estou a passar. E eu acho que é muito por aqui que nós hoje em dia já podemos começar a trabalhar, que hoje em dia já podemos montar os nossos processos e podemos realmente fazer aquilo que todos dizemos que é o data-driven, que é deixar de ter uma gestão meramente baseada em intuição e passarmos a ter uma gestão baseada em factos científicos, em que estamos a tomar uma decisão com um grande volume de informação, com insights muito bem trabalhados, e aquilo que vai acontecer ao longo do tempo é que nós vamos afinando estes insights. Portanto, à medida que os resultados são mais sofríveis, o modelo vai ser reavaliado, vai ser alterado, vai ser melhorado, e isto é um trabalho contínuo, e cada vez mais este membro ou este auxiliar, esta entidade que auxilia o board na sua tomada de decisão, ao longo do tempo ele vai sendo melhorado, ele vai sendo capaz cada vez de fazer coisas mais próximo daquilo que o board necessita. E realmente é este trabalho que eu acho que pode ser feito já,
Quanto mais cedo nós começarmos a trabalhar nestas abordagens, mais começamos a conhecer as suas dificuldades, os seus desafios, como é que os ultrapassamos, e por isso é que é urgente todos começarmos a trabalhar nestes tópicos. E para terminar a minha intervenção, eu acho que o AI Act é realmente uma prova de que a União Europeia e o território que nós habitamos tem uma preocupação humanista que a mim me apraz muito e que nos caracteriza de forma muito vincada e bem. O que eu acho é que é muito importante complementar isso com alguma defesa de talento, com alguma política de alavancar o AI. Como o Alexandre falou, a Europa está a ficar para trás, portanto, neste tema. E isso é preocupante. Portanto, temos, sem sombra de dúvida, acho que é muito importante tratarmos todos os riscos e o governance do AI, mas, por outro lado, acho que temos que fazer aqui alguma alavancagem para nos permitir ganhar maior competitividade face aos outros territórios do mundo. Eu estou também a receber já a mensagem da Ana Rita e, portanto, perguntava só à Vera e ao Sérgio, em 15 segundos, 15 segundos, porque senão a Ana Rita não me perdoa. Então, a maioria dos bancos, pronto, e depende um bocadinho do apetite ao risco e da estratégia, mas já hoje tem colegas de administração a decidir crédito, por exemplo, que são máquinas, não é? E isto já ocorre há muito tempo. Portanto, os modelos são testados, são monitorizados. Os bancos em abordagens mais avançadas são inclusive certificados e autorizados pelo próprio Banco Central Europeu. E, portanto, o que acontece com a inteligência artificial é que cada vez mais partes desse processo, e creio que é substancialmente evolutivo, que vai passar a ser desempenhado por modelos de inteligência artificial. Hoje são mais determinísticos, IFDN, depois com machine learning e cada vez mais com abordagens mais evoluídas, mas na prática isso hoje já acontece. Por outro lado, não se pode nunca tirar pelos danos que pode causar a monitorização por humanos. Ao nível dos conselhos de administração e sem querer esvaziar o painel, o final, e ao nível dos órgãos de fiscalização, as ferramentas de inteligência artificial capacitam-nos para, no menor curto espaço e com muito maior volume de informação, podermos desafiar, podermos validar ou até questionar, em termos de estratégia ou o que seja, o caminho que nos está a ser proposto e os dados que nos estão a apresentar. Por isso, não vejo um elemento que seja uma máquina num conselho, vejo muitas máquinas a apoiar, como dizia aqui o Ricardo, todos os membros do conselho e a organização em geral. Vera? Eu termino muito rapidamente, acho que enfim, ficou claro que sou uma entusiasta da utilização de inteligência artificial, mas acho que, enfim, de uma maneira ou de outra, toda a gente vai ter que lidar com a inteligência artificial e eu acho que todos ganharemos, individualmente e ao nível das organizações, se olharmos para a inteligência artificial como uma oportunidade, não como uma ameaça, mas um desafio. E, quer dizer, nós criámos a AI, agora usemos-la para tirar o melhor partido dela e para nos ajudar a tornar as nossas vidas enfim, melhores, mais fáceis, mais eficientes. Acho que é uma oportunidade que todos temos e aproveitemos-la. Muito obrigada a todos. Terminamos assim o primeiro painel.